Bom dia, igreja. Quero desejar um feliz ano novo a todos. Hoje é o culto do dia 1º, o culto gravado. E para começar o culto de hoje, gostaria de estar lendo o Salmo 100, que fala o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Desejo que esse ano nós podemos depender do Senhor e continuar seguindo os seus passos e ser usado com o poder do Espírito Santo em tudo que Ele designar para a igreja e para cada um de nós. Para começar, vamos estar orando. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui nesse dia 1º de janeiro. Queremos entregar, ó Pai, tudo aquilo que temos para esse ano, os desafios, aquilo que o Senhor quer da sua igreja, ó Pai. Pedimos que isso é o que esteja no nosso coração, é isso que almejamos fazer, ó Pai, e entregamos nossas vidas nesse sentido. Abençoe o culto desta manhã e esteja, ó Pai, livre para falar em cada coração, desde o período do louvor até a mensagem, tudo que iremos fazer ainda neste domingo, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer
é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Teu amor é incrível. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a sua voz. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia,
aleluia. Teu amor me faz cantar. Amém, amém, aleluia. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos.
gostaria de agradecer, né, por mais essa oportunidade de estar compartilhando, refletindo sobre a palavra de Deus. E antes, né, de começar a mensagem desta manhã, eu gostaria de agradecer. Como é um culto gravado, né, nós estamos com uma equipe aqui fazendo tudo que precisa, né, para o culto ser gravado. Então, eu gostaria de agradecer nominalmente aqui o Vitor, a Júlia, o Aquil, né, que está ajudando nessa gravação e na transmissão deste domingo. E também, né, a minha esposa, a Kemi, que tem me ajudado bastante aqui nos slides. Bom, hoje a reflexão que eu gostaria de trazer é sobre o tempo. Nós estamos no primeiro domingo de janeiro e esse culto está sendo gravado na última semana de 2022. E esse tema veio porque normalmente no final do ano nós temos essa reflexão, né, do que se passou durante o ano, dos acontecimentos, dos desafios que foram postos, né? E pensando sobre isso e também sobre o planejamento para 2023, eu trouxe esse tema que é sobre o tempo. E como o tempo pode ter a relação com o propósito que Deus tem para a igreja, sobre como Deus quer usar a igreja nesse ano de 2023. A definição no dicionário da palavra tempo diz o seguinte: período de momentos, de horas, de dias, de semanas, de meses, de anos, etc., no qual os eventos se sucedem, dando-se a noção de presente, passado e futuro. Esse tempo refere-se àquele que nós temos no relógio, na agenda, que é o tempo chamado Cronos, que essa palavra vem de origem grega, que dá origem à palavra cronologia. E o tempo, né, de 2022, tudo que nós passamos, os meses, os dias, refere-se a esse tempo do Cronos. Indo um pouquinho para frente, nós temos uma outra definição, né, que também está na Bíblia, que é chamada do tempo Kairos, que também é uma palavra de origem grega, e ela refere-se ao tempo que o Senhor faz, ao tempo certo daquilo que o Senhor tem planejado e realiza naquele tempo, que é o chamado tempo certo do Senhor, o tempo do Kairos. E nosso Deus, ele tem o controle do tempo, né? E a Bíblia tem alguns versículos que falam sobre isso. E aqui está, né, lá em Daniel 2, capítulo 2, versículo 20 a 21, falando dessa soberania de Deus quanto ao tempo, né, e o tempo Kairos, que fala o seguinte: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Então tudo que acontece no Cronos vem do controle do Senhor, no Kairos, que é o tempo que o Senhor tem e planeja as ações, os eventos importantes. E nesse ano de 2022, nós podemos refletir sobre isso, né? Qual foi o tempo do Kairos em que Deus realizou, em Deus veio sobre a sua vida, te deu um desafio, ou sobre um evento que aconteceu, que você viu Deus agindo no Cronos, né, nesse ano de 2022, onde o Kairos se encontra no Cronos, né? Quais foram esses tempos que nós podemos pensar sobre essa questão de Deus agindo em nossas vidas, Deus nos desafiando, ou Deus nos encorajando? E creio que nós tivemos, sim, nesse ano de 2022, vários desses momentos em que podemos parar, refletir sobre nossa vida com Deus, refletir sobre a nossa dependência de Deus. E é isso que eu gostaria também de trazer nessa manhã, uma reflexão sobre isso, né? Como Deus tem
agido no nosso tempo, no nosso cronos, né? Como o Kairos de Deus tem nos impactado no cronos. Passando um pouquinho aqui para frente, quando eu pensei sobre esse assunto, eu estava lembrando de um dia que eu estava na faculdade, né? E eu sentei e, por algum motivo, eu olhei as frases que estavam passando na tela, e não era bem esse poema, mas era a lógica desse poema. Por isso que eu trouxe aqui esse poema que diz o seguinte, sobre o tempo, né? Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra um milagre de renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. E toda vez, né, nós estamos chegando no finalzinho de um ano, parece que as forças realmente vão se esgotando, e quando tem a virada do ano, parece que tudo se renova, né? Dá uma sensação de quais planos novos eu vou fazer, quais planos novos que eu terei que realizar. E esse sentimento também nós podemos trazer para a nossa vida com Deus, né? Quais desafios novos que nós podemos ter, quais são os planos de Deus sobre os ministérios que eu estou atuando, né? Em que Deus tem me chamado, em qual área que Deus tem me chamado. E nisso, esse tempo, essa transição de ano, de 2022 para 2023, nós podemos pensar isso para a igreja, né? O que Deus tem para a igreja? Qual é o tempo de Deus? Qual é o Kairos de Deus para esse ano de 2023? E eu trouxe 3 pontos aqui em que nós podemos pensar sobre o tempo, em relação ao propósito, em relação à permanência e ao poder. São essas 3 palavras, né? Por coincidência, os 3 começam com P, né? Então, esses 3 P's que podemos analisar agora e refletir um pouco sobre qual é a relação do tempo com essas palavras. E a primeira reflexão que gostaria de trazer é sobre o propósito, o tempo e o propósito. Lá em Eclesiastes 3 fala sobre o tempo, né, e o que é realizado aqui nessa fase em que estamos vivendo. E fala o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E depois ele começa a falar vários pontos, né, em relação ao tempo. Então, lá no versículo 2, tempo de nascer e tempo de morrer. Então, o que nós deixamos nascer na nossa vida, o que nós enterramos na nossa vida, né? Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Quais planos nós deixamos de lado, né? Quais que nós empenhamos em fazer nesse ano de 2022. Tempo de chorar e tempo de rir, né? Quais momentos que nós vivemos em 2022 e que foram tristes, em que choramos, e quais momentos que trouxe muita alegria, momentos de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Quais recursos, né, nós gastamos em 2022 e quais recursos nós retiramos, né, em que nós não temos investido. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. E lá no versículo 8, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O contexto aqui de Eclesiastes é sobre o sentido da vida. E nesse capítulo aqui ele coloca, né, que todo o tempo é determinado e tem um propósito aqui debaixo do céu. E nós podemos pegar essa parte aqui, né, de Eclesiastes 3 e também fazer uma reflexão, né, quais
quais características dos tempos que nós vivemos em 2022, né? Tente lembrar de momentos que foram marcantes em 2022. Aqui em Eclesiastes 3, ele fala vários momentos, né? Ele coloca vários contrastes, né? Nascer, morrer, plantar, arrancar, matar, curar, derrubar, construir. E esse momento, né? Quais foram esses tempos em 2022? O que ocorreu? Quais foram as situações que você viveu nesse ano que se passou, 2022? Nós podemos refletir sobre isso, porque o que nós passamos pode mostrar um pouquinho do que estamos esperando do futuro. Como assim? Como se fosse uma linha do tempo. Eu estava lembrando, quando pensei sobre o propósito, o tempo e o propósito, sobre uma atividade que o pastor Arabori passou para mim e para a Kemi, quando nós estávamos fazendo o discipulado, e que nós estávamos falando sobre servir a Deus. E o servir a Deus envolve conhecer o propósito que Deus tem para nós. Muitas vezes é uma dúvida, pode surgir uma dúvida, né? Qual é o meu propósito diante de Deus? O que Deus quer que eu faça? E o pastor Arabori, ele trouxe essa atividade que me ajudou bastante em relação a propósito, que é traçar a linha do tempo, né? Se a gente lembrar, em 2022, nós podemos lembrar várias situações que ocorreram, mas o que nós podemos trazer de marcante da nossa vida lá desde o início, lá da infância, lá da adolescência, da juventude. E nós podemos pegar esses momentos marcantes e traçar uma linha do tempo de nossa vida. Então, qual data, né, em quais igrejas eu servi, quais cidades eu morei, qual curso que eu fiz na graduação, quais são os meus talentos, os prêmios que eu ganhei, por exemplo, a data do meu batismo. E todos esses pontos que foram marcantes na nossa vida, nós podemos escrever isso como uma linha do tempo. E olhando a linha do tempo, nós podemos ter uma certa direção daquilo que Deus pode nos usar. E pensando sobre isso, né, sobre o propósito de Deus, tem esse livro também, né, que me ajudou bastante, tem o título Formado com um Propósito. Então, não sei se a câmera vai conseguir pegar ali, mas o título é Formado com um Propósito. E o autor é o Eric Ries. O prefácio é do Rick Warren, que é da mesma igreja dele. E ele fala sobre descobrir o propósito de forma prática. E ele coloca aqui 5 pontos sobre o propósito. E eu vou ler aqui os pontos. São 5 pontos. O primeiro ponto, formação espiritual, né, o conjunto de habilidades especiais concedidas por Deus. Quais habilidades que Deus te deu? Opções do coração. Quais são suas paixões especiais que Deus te deu? Recursos pessoais, né, conjunto de talentos. Quais talentos que você tem? O modo de ser, a maneira especial pela qual Deus o equipou. E por último, o que eu gostaria de frisar, né, junto com essa linha do tempo, é as áreas de experiência, que são áreas do seu passado, tanto positivas como dolorosas, que Deus pretende usar de forma extraordinária. Então, quando nós estamos procurando o nosso propósito, nós podemos pensar nessas áreas de experiência, o que eu passei durante minha vida, e tanto as coisas boas quanto as ruins, né? E aqui no livro ele cita até uma situação em que uma mãe perdeu uma filha e depois ela foi usada muito nessa área para estar confortando outras mães na igreja, porque ela já tinha passado por essa experiência e isso se tornou um alento para a igreja, né? E ela encontrou um propósito para isso. E passando aqui para frente, nós podemos fazer essa relação, então, entre
o tempo que nós passamos, né, nesse ano ou durante nossa vida com um propósito, aquilo que Deus quer para nós e também para a igreja. Pensando no propósito para a igreja, resolvi fazer uma análise aí dos cultos online, né, do YouTube. Não tem todos os cultos aí, mas foram em média aí mais ou menos 46 pregações que estão lá no YouTube, na aba ao vivo, né? Então, por isso alguns cultos não tem todos os cultos ali, porque eu olhei apenas na aba ao vivo. E desses 46 cultos, pregações no YouTube durante o ano de 2022, 70% dessas pregações falou sobre o ser cristão, que foram pregações, mensagens ligadas ao ser cristão. E ao ser cristão envolve muitas coisas, né? Eu coloquei entre parênteses ali as palavras que eu achei assim, que saltaram aos meus olhos, né? Que foram palavras como desafios durante a vida cristã. Então nós estudamos, por exemplo, Barnabé, Estevão, dependências de Deus, características de servos de Cristo, né? Servos de Cristo, servir a Cristo, ser servo, foi um tema muito falado durante o ano de 2022. E pegando esse pensamento, né, 70% dessas mensagens foram sobre ser cristão. E Deus falou muito esse ano sobre isso, sobre servir, sobre desafios, sobre ter coragem, sobre ser autêntico. E alguns dos temas estão aí. Minha visão está um pouco ruim, mas vou tentar ler aqui, ó. Atitudes em tempos difíceis, foi um dos temas dos cultos. Nós tivemos uma série de Daniel, o Deus de Daniel, né? Nós tivemos uns 3, 4 cultos sobre isso. O outro tema, pois não é pela força que o homem prevalece. Esperança em Deus diante da crise cultural, moral e religiosa. A morte de Estevão e a perseguição. O desafio da travessia do Jordão. A série Servos de Cristo, né, que o pastor Arabori esteve trazendo também. Outro tema de mensagem, sendo fiel em tempos difíceis. Barnabé, servo de Cristo. Mais recentemente, né, guarde a sua espada. Cristão autêntico. E o último domingo presencial, aqui, né, domingo passado, o presbítero Eduardo que esteve pregando, foi a respeito do Natal, mas no último domingo presencial foi falado sobre o jogo de xadrez, que foi sobre planejamento, sobre dependência de Deus também. Então nós temos os temas aqui voltados muito para desafios, para lutas, para ser fiel, cristão autêntico, né? E fomos muito ministrados nessa área durante o ano de 2022. E para o ano de 2023, nós podemos colocar isso em oração, né? Como igreja, o que Deus quer que façamos, né? Quais são os propósitos de Deus para esse ano de 2023? Alguns pontos o pastor Arabor já tem colocado a respeito de treinamento de liderança, a respeito de engajamentos nos ministérios. E eu também gostaria de colocar essa questão, né? À medida que nós fomos descobrindo o nosso propósito, aqui na igreja também, né? Não só de vida, mas qual é o nosso propósito em relação aos ministérios, o que Deus quer, onde Deus quer que nós podemos servir, em quais ministérios, e nós podemos nos engajarmos nesses ministérios, nesse ano de 2023. Então, eu gostaria de colocar, né, para a igreja isso em oração. Qual é o propósito de Deus para a igreja e qual é o propósito de Deus para cada um de nós em relação aos ministérios, em relação ao servir a Deus. Passando aqui rapidamente para o outro ponto, é em relação ao tempo e à permanência. A gente vê em vários vídeos, né, de ajuda, de autoajuda, que tem a questão da constância, né? De ser constante. E nós podemos trazer essa ideia também em relação à nossa vida com Deus.
o tempo e a permanência, o tempo e a constância em Deus, o que isso gera. Lá em João 15, versículo 5 fala: Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E ali fala sobre a videira e os ramos. Quando nós permanecemos em Deus, é como nós estivéssemos ligados à videira. Então nós temos vida primeiramente. E essa constância, se nós estivermos ligados à videira como ramos, nós podemos produzir frutos por meio de Deus. E a constância, a permanência, ela gera isso em nossas vidas, gera vida e gera frutos. E isso, como igreja, para 2023, nós podemos colocar como desafio, né? Nós podemos colocar a questão da permanência, que possamos permanecer na presença de Deus, permanecer em Deus, e essa permanência possa gerar cada vez mais vida na igreja e também frutos. Esse versículo também me faz lembrar em relação a recomeço. Por que recomeço? Nós temos vários eventos, né, geralmente os eventos difíceis que acontecem nas nossas vidas, e nesses momentos difíceis, realmente a fé pode ser abalada. E durante o ano de 2023, né, nesse início de ano de 2023, também gostaria de colocar essa questão do recomeço como um desafio, né? Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão se sentindo longe de Deus, longe da presença de Deus, como se fosse um desligamento do ramo com a videira, que nesse início de 2023, né, nós possamos tomar uma decisão de religar, né, de estarmos voltando à videira, que é o nosso Deus. E essa volta para Deus, ela vai tirar, né, toda aquela questão de morte espiritual e nos trazer vida e gerar fruto em nossas vidas. E eu gostaria de colocar essa aplicação nesse desafio também, para aquelas pessoas que têm sentido essa questão de renovo, de recomeço. Deus quer te renovar, Deus quer ter um recomeço na sua vida também, para esse ano de 2023. E lá no finalzinho do versículo fala o seguinte, né? Sem Ele não podemos fazer nada. Então, né, tudo que nós temos planejado, se for sem Deus, não vai acontecer nada daquilo que Deus tem planejado para nós. E que possamos, né, ter essa questão da permanência de Deus nesse tempo de 2023. E por último, para a gente terminar, em relação ao poder e ao tempo, né, o tempo de 2023, desse tempo Cronos. Como igreja, nós podemos também ser usados por Deus com poder, e isso não vem de nós, isso vem de Deus, do Espírito Santo. Lá em Atos 1, versículos 7 e 8, fala o seguinte: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Ele começa o versículo, né, colocando que não cabe a nós nos preocuparmos sobre o controle do tempo, porque isso já pertence a Deus. E o controle do tempo, o Kairos de Deus, toda autoridade vem de Deus, né? Ele que tem o controle disso nas mãos dele. E o que o versículo fala, continua falando ali depois, é que nós, por meio do Espírito Santo, nós recebemos o poder para ser testemunhas. E isso nós podemos colocar também
em oração para esse ano, que possamos pedir ao Senhor o Espírito Santo, né, o agir do Espírito Santo em nossas vidas, para em tudo aquilo que formos fazer, que possamos fazer com o poder do Espírito Santo em nossas vidas, para sermos testemunhas, fazer diferença nesse ano de 2023. E concluindo, né, essa breve reflexão, nós podemos ter esses 3 pontos. Uma igreja em 2023 que ande nos propósitos de Deus, que permaneça em Deus para gerar frutos e ter a vida. E por último, servir ao Senhor, seja nos ministérios, né, seja no trabalho, com o poder do Espírito Santo. Amém? Vamos estar orando para terminarmos? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Quero Te agradecer porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado por tudo que aconteceu durante o ano de 2022, que fomos desafiados, fomos, Pai, tocados pela Tua palavra, por vários aspectos do ser cristão. Deus, e que esse ano de 2023 possamos aplicar, ó Pai, a palavra de Deus, tudo que temos ouvido, tudo que temos sido tocados por Ti, Pai. E colocamos, Deus, esses 3 pontos, ó Pai, em relação ao propósito que o Senhor tem para nós, em relação a permanecermos em Ti, em relação também a sermos, ó Pai, usados pelo Senhor com Teu poder. Pai, colocamos isso em Tuas mãos e pedimos, ó Deus, a Tua direção em relação a este ano. Esteja guardando, ó Deus, cada um dos líderes, dos membros que estão cansados. Pedimos, ó Deus, o Teu renovo. Pai, coloque, Deus, aquilo que Tu queres em nossos corações, que possamos fazer tudo para a honra e a glória do Seu nome, Pai. Obrigado desde já, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer neste ano que se inicia. Em nome de Jesus. Amém. Passando por um momento aqui de avisos, né, falando dos aniversariantes dessa semana. No dia 1º, a Meire Naomi Natumi. No dia 1º também, Fábio Jun Sato. No dia 3, Kihashiro Kurihara. No dia 3 também, Márcio Hiromi Sato, Shumie Sato e... No dia 3 também, Shumie Sato, né? Dia 5, Amanda Ichie Uchiyama. No dia 5, também, Yoneko Kanegusuko Suzuki. No dia 6, Tomio Júlio Sato. E no dia 7, José Henrique Silva. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos, né, e possa estar comemorando bastante também aí essa data especial. Bom, para terminarmos o culto desta manhã, vamos fazer uma oração, né, de gratidão ao Senhor, e que Deus possa continuar a nos guiar e a nos direcionar em todo o tempo. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou durante este culto. Entregamos a Ti essa semana que se inicia e pedimos que o Senhor guarde, ó Pai, cada um de nós, nos dê, ó Pai, a Tua direção e sabedoria em tudo que formos fazer essa semana, ó Pai. Pedimos a Tua graça e misericórdia por cada um de nós, pela Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.
を結び笑い声に満ちる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂恵みを恵みを恵みを天は開き僕らは見るだろうやがて花は咲き栄光の主が来られる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂よ恵みを恵みを恵みを涙を過ぎるときやがて実を結び笑い声に満ちる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂恵